palavra de Deus, pode permanecer em pé enquanto a gente lê, depois você já senta. No final desse culto, logo após a mensagem, nós teremos a consagração das crianças ao Senhor. Os pais, os avós que estão aí, que trouxeram as crianças para serem consagradas, você, logo em seguida a mensagem desta manhã. Nós teremos consagração agora neste culto e também no culto das 19 horas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para os versículos 1 a 6. Na NVI, está a projeção, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 6. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte. Diga, um som do céu. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Diga amém. Amém. Vocês podem sentar. Fique em pé, Mariovaldo. Mariovaldo é desta casa, e ele, a Leda e a Marilinha são nossos pastores lá na cidade de Itaíba, interior do Pernambuco. Obrigado. Uma salva de palmas de Jesus pela vida de Mariovaldo, fazendo um trabalho lindíssimo lá no sertão. Lindíssimo, maravilhoso. Eles vieram para a semana de imersão, que aconteceu essa semana que passou. Tivemos reunião dos pastores até ontem. Foi uma semana muito puxada. Uns 2 ou 3 dias a gente chegou aqui 8 da manhã, saímos às 11 da noite, sem voltar em casa. E eu confesso que eu estava bastante cansado, mas o Senhor nos renova. E por isso que eu estou aqui para pregar. Diga amém. Porque essa semana eu acho que eu preguei 4 vezes na imersão. Falei na sexta noite e no sábado de manhã para a reunião dos pastores da Vida Plena. Mas estamos aí em nome de Jesus. Esse texto eu quero falar com vocês hoje de manhã, uma palavra que Deus nos deu para conversar com os pastores na última sexta, e hoje eu quero falar com vocês aqui. Por favor, tenha aí o slide de projeção. Diga comigo, vamos lá? Mova-se pelo som do céu. E aí eu quero começar fazendo algumas perguntas a você. O que mais influencia você? O som do céu ou o som da terra? Eu quero que você entenda o que nós vamos falar. Que voz tem direcionado você? A de Deus ou a dos homens? E mais uma terceira pergunta. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando a você nesses dias? Nesse texto, Lucas relata que os apóstolos e mais um grupo de irmãos, cerca de 120, estavam reunidos num só lugar. E o texto começa dizendo: de repente veio do céu um som tão forte que acordou toda a cidade de Jerusalém. Quando você lê isso no verso 1 e depois no verso 6, você percebe que esse som acordou toda a cidade. Era logo de manhã, como se fosse um trovão muito forte. E as pessoas então saíram em direção àquele lugar, sem saber, sem ter endereço na mão, e se reuniram na porta do cenáculo, onde os discípulos estavam. Não era um templo, era um prédio onde eles estavam reunidos. Não tinha nada a ver com o templo. E ali começou a igreja, porque naquela manhã 3.000 pessoas converteram a Jesus. O cristianismo atual tem sido mais influenciado pela cultura humanista, secularista, do que pela cultura do reino de Deus.
Mas como igreja de Jesus, nós temos a grande necessidade de voltar a ouvir diariamente o que o Espírito Santo está falando, e sermos guiados, porque eu estou chamando de som do céu, que é a voz de Deus. Porque o som do céu muitas vezes o som da terra muitas vezes é a voz negativa dos arautos do caos, que nesses últimos 2 anos tem promovido o medo, a manipulação, que leva à opressão e supervaloriza as más notícias, o fake news, o engano, e ainda traz claramente a doutrinação marxista, feita por grande parte da mídia. O som da terra muitas vezes revela a cultura egoísta do inferno, da reclamação, murmuração, que leva pessoas ao desânimo, à depressão e até à derrota. Mas como discípulos de Jesus, a nossa grande necessidade é passar a ouvir novamente a voz do amado Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo revela a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Meu irmão, talvez você nesses últimos meses, nesses últimos tempos, já ouviu demais o som dessa terra. É tempo de voltar a ouvir a voz de Deus, de mover-se pela cultura, os valores e os princípios do céu, por aquilo que o Espírito Santo está nos falando. Em primeiro lugar, então, o som do céu é a voz de Deus, o nosso Pai. Diga isso comigo, vamos estar aí na projeção, vamos lá? E a Bíblia vai dizer para nós que a voz de Deus é poderosa. Logo no capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia vai dizer para nós que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus foi dizendo: haja isso, haja, e à medida que Deus ia falando, as coisas iam acontecendo, a criação ia surgindo. Por exemplo, haja luz e houve luz. Mas vamos andar um pouco na história. Pergunta: sabe o que fez Abraão sair da sua terra em obediência ao Senhor e se tornar o pai da fé? Sabe o que fez Abraão sair? Gênesis 12, de 1 a 4 nos responde: o que fez Abraão sair da sua terra, dos meus seus parentes, para começar uma nova nação, foi porque ele ouviu a voz de Deus. Um dia Deus falou com ele: sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, vai para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou começar a partir de você uma grande nação. Ele ouviu o som do céu, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Diga amém. Sabe o que fez de Moisés o grande libertador do povo de Israel? Foi porque ele um dia também ouviu a voz de Deus, lá no Sinai, naquela sarça ardente. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, e a partir daquele dia ele passou a ouvir a voz de Deus diariamente, cerca de 110 vezes está escrito no Pentateuco: e disse o Senhor a Moisés. E cada vez que nós temos essa frase, disse o Senhor a Moisés, nós temos Moisés agindo em obediência. Diga amém. O que vai fazer a diferença é você não apenas ouvir, mas obedecer à voz de Deus. Diga aleluia. A Bíblia mostra muitas vezes no Velho Testamento o Senhor se manifestando e falando. Nós não servimos a um Deus abstrato, nós servimos a um Deus que é real e que fala, que se comunica, que orienta e que dá direção aos seus filhos. E às vezes ele se manifestou no Velho Testamento com aquilo que nós chamamos na teologia de cristofania ou teofania, que era uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Vou te dar um exemplo disso, rapidamente. São muitos, são dezenas, mas eu quero te dar um exemplo agora, rapidamente. Por exemplo,
Em Juízes capítulo 6, nós lemos que a nação de Israel estava sendo oprimida pelos midianitas havia 7 anos. E cada vez que eles plantavam e colhiam, os midianitas vinham e levavam tudo, absolutamente tudo, não deixavam nada em Israel. Mas Juízes 6, a partir do verso 11, vai dizer para a gente que o anjo do Senhor veio até onde estava um homem chamado Gideão. E ele estava lá escondido, malhando trigo no lagar, que era lugar de prensar uvas. Está lá malhando trigo. O anjo do Senhor veio e fez uma saudação muito especial. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Ele disse: o Senhor está com você. E aí Gideão fica assim, muito assustado, e ele diz: como? Se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que a gente está passando toda essa situação? E o anjo do Senhor fala: você vai libertar Israel dessa situação. E ele diz: não dá, o meu clã é o menor, minha tribo é o menor, e a minha família é a mais pobre. Mas quando Deus escolhe, Ele não erra. Diga amém. Então o anjo do Senhor não deu a mínima para a desculpa de Gideão e disse: já que eu estou com você, você vai vencer os midianitas como se você estivesse lutando contra um só homem. E sabe o que fez a diferença? Juízes 6:33, o Espírito Santo veio sobre Gideão e o revestiu, e lhe deu graça, sabedoria, estratégia, poder, para que ele pudesse vencer aquela batalha. E a partir daquela experiência, Gideão passou a mover-se pela voz de Deus, pela direção do Espírito Santo, e com apenas 300 homens ele venceu aquela guerra contra o exército dos midianitas, que tinha cerca de 135 mil soldados. E Gideão tornou-se um grande juiz, um dos maiores juízes de Israel, e governou a nação durante 40 anos. Mas tudo começou quando ele ouviu a voz do Senhor através do seu anjo. Dá um amém aí no seu lugar. Irmão, você vai almoçar daqui um pouco. Dá um amém com alegria aí, pela fé. Amém ou não? A outra coisa que eu quero mostrar dentro desse tema, mova-se pelo som do céu, que ouvir e mover-se pelo som do céu vai te levar à vitória. Diga isso comigo, vamos lá? Todos vocês, 1, 2, 3. Ouvir e mover-se pelo som do céu nos leva à vitória. Amém? O rei Davi, bem novinho ainda como rei, estava enfrentando uma guerra pesada contra os filisteus. Ele fez a primeira guerra, ele até venceu, mas os filisteus se reorganizaram e voltaram depois para uma segunda batalha. E aí eu quero que você vá comigo, projeção, por favor, 1 Crônicas 14, de 13 a 17. Os filisteus vieram atacar novamente a nação de Israel, e aí Davi consultou o Senhor. Deixa eu dizer que Davi consultou a Deus, e Deus lhe respondeu. Agora preste atenção na resposta de Deus, porque a resposta que Deus deu a Davi foi a seguinte: espere até ouvir o som do céu. Diga comigo: espere até ouvir o som do céu. É muito importante. Davi está buscando o Senhor, e Deus está dizendo: espere até ouvir o som do céu. Diga amém. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás dele, ataque-os por diante das amoreiras. Agora preste atenção no que Deus está dizendo. Lê comigo, todos vocês, 1, 2, 3. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia à batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi está numa batalha ferrenha, ele consulta a Deus, e Deus diz assim: não pega na espada antes de ouvir o som do céu. Na época era espada mesmo. Não faça nada, apenas se organize, se posicione e ouça primeiro o som. Você já viu o cavalo marchando em cima de copas de árvores? É claro que não. Mas quando Davi ouvisse o som, eram os anjos de Deus que tinham chegado para a batalha. Dá um aleluia no seu lugar.
Dá um glória a Jesus. Sabe, às vezes você está enfrentando tantas batalhas só no seu nível, e Deus está dizendo a você: ouça o som do céu e haja mediante a ação de Deus. Espere no Senhor. O texto diz: ouça. Quando você ouvir, Davi, um barulho em cima da copa das árvores, foi o meu exército que chegou. Então aí você vai agir em conjunto. E Davi fez isso e teve uma vitória tremenda naquele dia. Diga aleluia. Sabe o que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus? Ele sempre consultava o Senhor, ele sempre ouvia Deus, ele não tomava decisões sem ouvir a Deus, ele estava sempre buscando o favor de Deus. E essa é a receita para a minha vida e para a sua vida. Esse é um tempo em que devemos ouvir a voz de Deus, porque o céu, diga comigo, o céu tem sempre uma resposta, uma direção, a solução. O céu tem sempre uma resposta, tem a direção e tem a solução de que você está precisando. O céu está sempre pronto para ouvir as nossas orações, e Deus está sempre pronto para trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Os discípulos de Jesus Cristo desses últimos dias poderão ter a mesma comunhão e parceria com o Espírito Santo que Davi tinha. E se você tiver esse mesmo nível de comunhão e parceria, você vai andar em vitória em todas as áreas da sua vida. Diga aleluia. Davi foi vitorioso em todas as guerras que enfrentou, porque ele nunca ia sozinho. Primeiro ele ouvia a voz de Deus. Diga amém, meu irmão. Agora outra coisa que quero dizer a você é muito importante: o som do céu. Diga comigo, o som do céu confirma a nossa identidade de filhos de Deus. Eu vou pedir a projeção que pega essas palavras que estão em negrito e coloca no esboço, por favor, fica mais fácil, mais didático. Obrigado, hein? Diga de novo: o som do céu confirma a nossa identidade de filhos de Deus. Olha o que está em Mateus capítulo 3, verso 17. No dia do batismo de Jesus, nas águas do Rio Jordão, quando Jesus saiu da água, Deus o Pai bradou das nuvens, e a voz de Deus foi ouvida por todos que estavam presentes naquele batismo. E o que o Pai falou foi: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Em outra versão diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Essa voz do Jordão que veio sobre Jesus, sobre João Batista e os que ali estavam, ali foi só uma representação. Essa mesma voz está sobre a sua vida hoje. Você é um filho amado do coração do Pai, e Deus tem prazer na sua vida. Mateus 17 agora, verso 5, vai mostrar para a gente que na noite da transfiguração, aquela noite que Jesus foi orar com Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração, Deus o Pai veio ao encontro de Jesus, e ele novamente bradou do céu, o som do céu, a voz de Deus, e Deus disse mais uma vez: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria a ele ouvir. Amém, amados? Deus disse: é meu filho amado. Se você fizer a vontade de Deus, você é filho amado do Pai que está no céu, e Ele tem grande alegria em você. Dá um amém aí. Nesses últimos dias, os discípulos de Jesus Cristo terão experiências sobrenaturais, e verão os céus abertos e a manifestação do céu na terra, e nós viveremos também dias de milagres extraordinários. Segundo lugar, o som do céu se manifesta na voz dos profetas do Senhor. Sabe, no Velho Testamento nós temos cerca de 2005 vezes a frase: assim diz o Senhor. Diga: assim diz o Senhor. Diga de novo: assim diz o Senhor. E 0, eis que te digo. Você pegou aí ou não?
Está cheio de profeta aí dizendo: eis que te digo, sai fora que é laço. Ou eu sinto, 0. Mas tem 2005 vezes: assim diz o Senhor. Isso significa que cada vez que um profeta dizia assim diz o Senhor, ele estava sendo a voz de Deus para os homens. Porque um profeta é a voz de Deus, é a voz do céu na terra, diga aleluia. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, busca o Senhor através de oração perseverante, fervorosa, então o céu se manifestará na sua casa. Vou te dar 2 exemplos aqui de como a voz do céu se manifesta através dos profetas do Senhor. A Bíblia revela isso. Quero olhar um pouquinho para um período difícil, dias difíceis que o rei Ezequias está vivendo. Antes de falar de Ezequias, só um pouquinho, eu vou falar uma outra coisa. Por exemplo, Isaías 6. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8. Isaías estava muito triste. Muito triste, como nós ficamos em vários meses aí, triste quando perdemos alguém, é natural. E ele tinha perdido um amigo, e ele vai orar no templo, e ele está lá, e de repente os céus se abriram. Isaías 6, de 1 a 8, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Amém, amados? E ao ver a manifestação da glória de Deus, ele viu os serafins, que cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele começa a descrever, e aí ele entra em pânico. Ele diz: eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E quando ele está assumindo o seu pecado, um dos serafins pegou uma brasa do altar mesmo, lá do templo em Jerusalém, tocou nos lábios dele, fez um ato profético, e disse: aquela brasa era um toque, era um ato profético, e ao tocar nos lábios dele, o serafim comunicou-lhe: o seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi tirada. Amém? Quando Isaías se sentiu perdoado, ele ouviu o som do céu. Diga, ele ouviu o som do céu outra vez, que era a voz de Deus. Olha, você vai para o verso número 8, ele diz: depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? A voz do Senhor, ela nos chama e nos leva para dentro do propósito que causou a nossa existência. A partir daquele dia, Isaías foi levantado como profeta, e além de ser levantado como profeta, se tornou um grande profeta messiânico do Velho Testamento. Diga aleluia. Agora sim, Ezequias. A Síria, naqueles dias do rei Ezequias, era um império fortíssimo. Tinha como capital Nínive, você sabe disso, estou falando da Assíria. E eles tinham um exército muito forte, terrível, que arrasava todas as nações por onde eles passaram. E eles foram vencendo aquelas nações, dominando. Eles chegaram até Israel, e eles tomaram algumas cidades do interior da Judeia, e eles sitiaram a cidade de Jerusalém, com um exército enorme. O rei da Síria era Senaqueribe. O rei Ezequias não tinha outra opção a não ser ir orar, e ele foi para o templo, ele foi buscar o Senhor, e a Bíblia registra a oração dele aí no capítulo 19 de 2 Reis, por isso são 2 Reis 19, e aí o profeta Isaías foi comunicado da situação. O profeta Isaías foi até o templo, e 2 Reis 19, de 20 a 34, nós temos a palavra de Deus através do profeta Isaías. Nós temos a voz de Deus através do profeta Isaías, porque as cartas, as mensagens, aquilo que os oficiais de Senaqueribe gritavam para as pessoas que estavam em cima dos muros, a cidade estava sitiada, ninguém saía, ninguém entrava, e os mensageiros de Senaqueribe estavam tentando criar pânico nas pessoas, nos habitantes de Jerusalém, dizendo: não acredite em Ezequias, ele está enganando vocês, o Deus de vocês não vai poder livrar. E ele estava sendo bem desaforado. Então Isaías foi lá e deu uma resposta da parte de Deus. Diga amém, meu irmão.
Isaías foi lá, e sabe qual era a resposta? Pode ir colocando, tá, projeção, vai passando, por gentileza. A resposta era essa: ó, rei Senaqueribe, fica sabendo. Eles escreveram isso, mandaram pelos seus oficiais: você não vai entrar nessa cidade, você não vai entrar aqui, você não vai tirar nenhuma flecha contra aqui, essa cidade, você vai ser humilhado. Ele disse: olha, você vai voltar por onde você veio. E aí a resposta era mais pesada ainda. A resposta dizia: Jerusalém, a filha de Sião te despreza, a filha de Sião dá risada do que você está tentando fazer. E eles escreveram isso e mandaram para Senaqueribe. E naquela mesma noite, verso 35, naquela mesma noite, por causa da oração de Ezequias, e porque eles ouviram a voz do profeta Isaías, porque eles se posicionaram com aquela palavra, naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu 185 mil soldados do exército da Assíria. E quando eles se levantaram pela manhã, 185 mil soldados haviam morrido. Então Senaqueribe voltou humilhado para a sua terra. E quando chegou lá, ele foi lá, ele era pagão, ele foi orar na casa do seu Deus, e os seus 2 filhos o mataram, porque ele tinha afrontado o exército do Deus vivo, e tinha blasfemado contra o Senhor. Mais um exemplo: a voz do Espírito Santo nos dá direção, e nos diz o que fazer, e nos dá vitória nas batalhas que você está enfrentando. Talvez você está enfrentando dificuldade, você entrou aqui hoje, está entrando em dificuldade, nós não sabemos, você sabe, e Deus também sabe. Mas eu quero te dar mais um exemplo de como você vence as batalhas, ouvindo o que Deus está dizendo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, todo o capítulo, eu vou mencionar alguns versículos. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, novamente agora no período do rei Josafá, 3 exércitos, amonitas, moabitas e os do Monte Seir, eles vieram e também vieram para uma guerra terrível contra Josafá, contra a Judeia. O reino do norte já tinha sido destruído, agora restava a Judeia. E aí o Josafá, ele reúne o povo no pátio do templo, e ele começa a orar ao Senhor. Eles estão clamando, pedindo a Deus, dizendo: nós não temos a mínima condição de enfrentar esses 3 exércitos. E um levita, chamado Jaaziel, 2 Crônicas 20, 14, depois 15, diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. O Espírito do Senhor veio sobre aquele jovem, e ele se levanta, e ele diz: escute, rei Josafá, escute, povo de Jerusalém, da Judeia. E ele deu uma direção muito louca, muito maluca aos olhos de qualquer ser humano normal, e todo mundo era normal ali. E ele está dizendo, verso 15: assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eu estava lendo na NVT, tá? Por favor. A batalha não é de vocês. O que foi maluco o que esse jovem falou? Desculpa a expressão maluca, eu estou convivendo muito com jovens, você fica falando dessas besteiras. O que foi muito difícil para você. Se você fosse um cara que agisse só pela razão, você não ia acreditar. Precisava ter muita fé para acreditar na palavra desse profeta. Porque ele disse assim: vocês vão sair para a batalha amanhã, e é o seguinte, coloca os cantores na frente, ninguém vai usar espada amanhã, vocês vão cantar. Imagina um exército pequeno, tem que enfrentar 3 exércitos, e a direção do profeta é o seguinte: então chega lá e vão começar a cantar. E aí o cara deu até a letra da música. A letra tinha uma frase, era para cantar uma frase, não era para cantar o que cantamos. Então, se você está enfrentando batalha na sua casa, na sua família, eu quero te dar uma direção. Comece a louvar o Senhor lá dentro da sua casa. Erga um altar de louvor e adoração ao Senhor na sua casa. Adore o Senhor.
E Deus vai intervir na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu negócio, lá onde você está. Presta atenção na palavra desse profeta. 2 Crônicas agora, capítulo 20, verso 21 e 22. E o povo seguiu. O que é interessante é que o rei Josafá não questionou. As pessoas não questionaram, o exército não questionou. Eles falaram: não, esse profeta falou, é voz de Deus, é o som do céu, vamos seguir o som do céu, vamos seguir a voz de Deus. Estava perdido mesmo, não tinha jeito, então... Será que era por isso? Não, é porque eles resolveram confiar na palavra do Senhor. Amém? Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, e deveriam louvar o Senhor. Olha a letra da música, agora vem a letra: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É só isso. Amém? Em outra versão diz: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Será que você pode dizer isso? Vamos lá: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Levanta a mão e diga assim: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Essa era a letra da música que os caras tinham que cantar. Declarar a bondade do Senhor e as misericórdias do Senhor que duram para sempre. Diga amém. Mas olha o que o texto vai continuar dizendo, verso 22 agora. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe, do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. Quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. 24. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto, de onde pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente. Olha para mim. Quando eles começaram a cantar, Deus fez com que fosse criada uma confusão lá no exército inimigo. Eles se desentenderam, e os 3 exércitos que tinham vindo para atacar a Judeia e Jerusalém começaram a guerrear entre si, e eles se autodestruíram. O teu louvor vai fazer com que haja um movimento do Senhor no arraial do inimigo. Amém ou não? Vai ter confusão lá no arraial do inimigo. O demônio vai ficar mais possesso ainda, se você apenas louvar ao Senhor. Possesso eu estou brincando já, é só para você entender. Quando você louva, Deus age em teu favor, e aquela situação muda. Lembra de Paulo e Silas na cadeia, cantando por volta de meia-noite, e veio um terremoto, abalou o cárcere, e todas as algemas caíram dos braços dos prisioneiros. Diga para o seu vizinho assim: comece a louvar nas horas de dificuldade. Liga o seu celular, faça bom uso desse negócio aí, coloca um louvor lá e deixa o louvor acontecendo, e embarca no louvor e vai adorando lá na sua casa, vai adorando, vai celebrando. Para de reclamar, para de murmurar, para de criticar, e erga um altar de adoração na sua casa, e veja a ação de Deus e o mover do Espírito Santo que vai acontecer na tua família. Amém? Terceiro lugar, o som do céu traz a manifestação do Espírito Santo. O texto que lemos de Atos 2 fala que no dia de Pentecostes, a cidade de Jerusalém toda foi acordada com o som do céu. A cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu, com um vento impetuoso, encheu a casa onde eles estavam assentados. Diga amém. Um som do céu. Mais uma vez, o que dirige a sua vida? É a voz de Deus ou é a voz dos homens? Olhe para a sua agenda e você terá a resposta. O apóstolo Pedro movia-se pela voz do Espírito Santo. Olha para isso, eles aprenderam a partir do dia de Pentecostes a se mover no nível do Espírito Santo, na dimensão do Espírito Santo, e a partir daquilo que o Espírito Santo estava falando. Em Atos 10, o apóstolo Pedro estava orando em cima do telhado de uma casa onde ele estava hospedado,
ele estava orando lá, de repente o Espírito Santo falou com ele, depois de uma visão que o Espírito Santo lhe deu, o Espírito Santo disse assim, enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse, 3 homens vieram te procurar, levanta, desce, vai com eles, não duvide, porque eu os enviei. Era para o Pedro pregar na casa de Cornélio. O Pedro era bairrista, achava ainda que o evangelho era só para os judeus, e agora o Senhor precisava quebrar um preconceito cultural, um preconceito racial, para que ele pudesse entrar na casa de um gentio, que era Cornélio, italiano. Ele precisava chegar lá para pregar para a colônia de italianos, lá em Cesareia Marítima, e o Espírito Santo fala com ele, vai com esses homens que vieram te buscar, eu os enviei a ti, não duvide, diga amém. Então, o que nós aprendemos é que se a gente quiser agradar a Deus, nós temos que nos mover na dimensão do Espírito Santo, diga aleluia, porque o som do céu é a voz do Espírito Santo. Uma igreja que se move pelo Espírito, faz a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Atos 13, de 1 e 2, nós temos que a igreja de Antioquia, lá na Síria agora, eles estavam orando, e no meio do culto o Espírito Santo usa alguém, e o Espírito Santo diz o seguinte, verso 2 agora, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E a igreja ouviu o Espírito Santo, e levantou esses 2 homens, e a partir daí, nós temos metade do Novo Testamento sendo escrito, porque a igreja se movia na dimensão do Espírito Santo, diga aleluia. E Paulo vai escrever lá na frente em Gálatas 5, 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Em Apocalipse capítulos 2 e capítulo 3, nós temos 7 advertências de Jesus Cristo, e cada advertência tem a mesma frase. A partir de Apocalipse 2, verso 7, você pode ver, e isso repete-se 7 vezes. Cada carta encerrou com essa frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos? Você tem ouvidos? O Espírito Santo tem falado, tem bradado, e a gente precisa ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Aquelas igrejas não ouviram a voz do Espírito Santo, e por isso elas desapareceram. Se hoje você visitar a Turquia, essas igrejas aí, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, ficavam ali na Turquia, entre a Turquia e a Grécia. Se você for nessa região, ainda tem as cidades, Éfeso, Esmirna. Hoje a Esmirna chama Esmir, e tem as principais cidades ainda estão lá, mas essas igrejas onde elas estavam não tem mais nem ruínas. Talvez em um lugar ou outro você vai ver algumas pedras e alguém vai dizer, aqui ficava a igreja de Éfeso, porque eles não ouviram o que o Espírito Santo dizia. Presta atenção, se você não ouvir o Espírito Santo, você pessoa física, você igreja, se você não ouvir o Espírito Santo, você vai morrer espiritualmente. Foi o que aconteceu com essas igrejas, eles se moveram só da terra para a terra e elas morreram. Então, ouvir o Espírito Santo é imprescindível. Por fim, último lugar para a gente encerrar, o som do céu é a voz de Jesus. Diga comigo, o som do céu é a voz de Jesus. Sabe por quê? O som do céu traz a revelação de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 9, verso 1 em diante, Saulo aí não era convertido ainda, a Bíblia mostra a conversão dele aí. Ele está indo em direção a Damasco, e quando está chegando perto dos portões de Damasco, capital da Síria, o Senhor veio até ele, e a primeira coisa que Paulo ouviu foi a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Saulo responde, Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. A partir de então, Paulo aí se converteu. Saulo converte, se torna Paulo, e a partir de então ele passa a ouvir a voz de Jesus diariamente. Em Atos 18, agora ele já é apóstolo, lá em Atos 18, muitos anos depois,
Ele chegou na cidade de Corinto, o Senhor veio até ele e falou com ele novamente: fala e não te cales, não tenha medo, pelo contrário, fica firme, porque eu estou com você, ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Diga amém. Versículo 10. Mas em Atos 26, eu quero ler só 2 textos e nós vamos encerrar. Atos capítulo número 26, versículos 12 a 23. Eu vou ler alguma coisa desse texto, porque aqui o próprio Paulo está descrevendo como ele começou a ouvir a voz de Jesus. Ele está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa, e ele diz assim: com isso em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Paulo diz: ao meio-dia, ó rei, enquanto seguia pelo caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol. Ele viu Jesus, diga aleluia. E ele diz que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, porque você me persegue? Duro é para você dar coices contra os aguilhões. Então perguntei: quem é você? E ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se, fique em pé, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas ainda pelas quais eu ainda vou lhe aparecer. Diga aleluia. E aí ele cita o comissionamento, como o Senhor estava levantando para ele ser apóstolo para os gentios. E lá na frente Paulo continua nesse mesmo texto dizendo: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Diga amém. Paulo disse: eu ouvi a voz de Jesus, eu me converti a Jesus naquele dia, e naquele dia eu recebi o ministério que eu deveria desenvolver. Diga amém. O som do céu é a base para uma vida cristã autêntica e aprovada em Cristo. Então hoje eu quero te encorajar: volte a ouvir a voz de Deus, esteja conectado com o céu, alinhado com o coração de Deus. Então você vai ser movido pela voz de Jesus e pela visão celestial. E por último, agora o último texto: o som do céu nos chama para uma experiência na dimensão celestial. Quem sabe você acorda, para de pensar um pouquinho no almoço, pensa nisso aqui agora. Pensa aqui, vamos lá. O som do céu nos chama para uma experiência na dimensão celestial. Em Apocalipse capítulo 4, João estava exilado na ilha de Patmos, quando ele achava que tudo havia terminado, tudo havia acabado. Ele está lá e ele conta uma experiência linda. Ele ouviu o som do céu, presta atenção nisso. Depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E olha o que ele vai dizer: a primeira voz que eu ouvi, que era aquela descrita no capítulo 1, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E aí ele disse: imediatamente achei-me espírito, e havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono, Deus o Pai. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante ao aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroa de ouro na cabeça, e do trono saiu relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, e diante do trono havia um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de óleo por diante e por detrás. E o primeiro ser vivente tinha um rosto como de leão, o segundo de novilho, o terceiro de ser humano, o quarto como de uma águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de óleo por diante e por dentro, e não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O som do céu nos chama para uma adoração junto com os 4 seres viventes, que são os querubins,
os 24 anciãos, os anjos que assistem na presença de Deus e com os salvos que lá já estão. Quando nós nos movemos pelo som do céu, pela voz do Espírito Santo, pela visão celestial, nada nos paralisa, nós nos tornamos imparáveis e no final seremos mais que vencedores. Fique em pé que eu quero te dizer uma última coisa. Olha para mim. Olha bem para mim. Deixa eu fechar aqui o iPad. O som do céu será o último som que você vai ouvir nesta terra, se você é salvo. Vou repetir. O som do céu será o último som que você vai ouvir nesta terra. A última coisa que os salvos vão ouvir é o som da trombeta de Deus. Porque no dia da volta de Jesus, alguns segundos antes, a trombeta soará. E todos os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E todos os salvos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. E o texto de 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16 diz: então nós subiremos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Comece a ouvir o som do céu agora, para que no último dia você ouça o som da trombeta te chamando para entrar na glória da eternidade. Essa é a razão da nossa esperança, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Talvez você tenha se movido, sua agenda está cheia só das coisas da terra. Você se move só da terra para a terra. Hoje eu quero te encorajar a começar a se mover pela voz de Deus.